Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, vamos entrevistar a jornalista Maria do Rosário Caetano, jornalista cultural especializada em cinema, que organizou o livro UNB Anos 70, Memória do Movimento Estudantil, com o depoimento de 40 ex-alunos da UNB, cobrindo os anos de 74, 75, 76, de maneira mais ampla. Maria do Rosário Caetano, que prazer receber você aqui depois de tantos anos. Você mudou-se para São Paulo, eu fiquei aqui em Brasília e finalmente estamos nos reencontrando. Exatamente, não é? Morei aqui 25 anos, né? Estudei na UNB, trabalhei no Correio Brasiliense, no Jornal de Brasília, na TV Globo, não é? No DFTV. Então eu tenho uma relação profunda com a cidade. Meus filhos são brasilienses, meus netos também, não é? Então eu me considero uma mineiro brasiliense paulista. Que ótimo! E a nossa ligação foi no jornal Movimento. O jornal Movimento era um centro que aglutinava grande parte do movimento estudantil da UNB, que eles vendiam o jornal, e também a sucursal recebia a visita frequente de vários personagens como Vladimir Carvalho, o Antônio Ibanhes, que depois seria reitor, o professor Emílio da Elétrica. Era um centro assim impressionante. O Sigmaringa Seixas, que foi um importante advogado dos estudantes, vivia na nossa sucursal, porque o escritório do pai dele era ali do lado, no edifício Denasa, né? O jornal ficava no edifício Márcia e ele do lado. Então, nessa época, exatamente, a gente se conheceu. Eu me lembro, por exemplo, quando liberaram o filme do São Saruê, do Vladimir, não é? Você estava acompanhando aquilo lá por dentro, etc. Então, foi uma época assim muito interessante. Bom, o próprio Vladimir, ele diz que esse livro ele tem um caráter assim mais caleidoscópico. Não é um livro tanto assim de uma pesquisa historiográfica rigorosa, etc. São depoimentos de alguns personagens que participaram do movimento estudantil naquela época, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi a organização do livro. Olha, a palavra do Vladimir é boa, mas eu acrescento a ela uma de um grande amigo dele, que é o jornalista Davi Emerick. Além de caleidoscópico, é anárquico. É um livro um pouco anárquico, é isso mesmo. Ele não tem um método científico, historiográfico, não. Ele é uma soma de 40 depoimentos de estudantes que passaram pela UNB ao longo da década de 70, não é? E que principalmente, mas passaram 10 mil, 20 mil alunos, 30 mil alunos pela UNB da década de 70. Como é que vocês escolheram? Nós escolhemos os que militaram no movimento estudantil e participaram ativamente da luta contra a ditadura militar, não é? Então, nós selecionamos primeiro a partir das listas de expulsos em 1976 e 1977. Em 76 foram 7 alunos que concorriam à diretoria do DU, do Diretório Universitário, e as duas cabeças de chapa, os 3 principais cargos foram expulsos, uma chapa liderada pelo Davi Emerick, que era a unidade, e a outra chapa liderada pelo Walter Peninha, da oficina, e o Eduardo Almeida Neto, um estudante de medicina, foi expulso porque se negou a depor na comissão de inquérito. Né? Então, esse grupo foi o nosso núcleo, o nosso ponto de partida. E o segundo núcleo é o de 77, da famosa e longa greve de 1977, que expulsou 30 pessoas e suspendeu vários outros. Eu era uma das 30, né? Nós fomos atrás de toda essa turma, tentamos localizar quem foi possível localizar. Alguns já morreram, ganharam um segmento grande no livro, que é o In Memória, que a gente pode falar depois. Então,
Então, nós levantamos esses nomes, e é óbvio que não é só quem foi expulso que está no livro, gente que fazia a militância política ativa e não disputava cargo e nem foi expulso, né? Então, o leque é bem maior. Nós chegamos, tem texto de 40 ex-alunos, mas a colaboração com fotos, com histórias, com pequenos depoimentos que nós transformamos em anexos e tudo, nós somos mais de 100 pessoas. Então, esse é um livro coletivo que mobilizou umas 100 pessoas. Sim. Ô, Maria do Rosário, a gente podia situar um pouco o que era a UNB naquela época. Eu acho que nem todo mundo tem essa memória. A UNB, na minha opinião, ela tem uma certa mitologia por causa do Darcy Ribeiro, daqueles sonhos do Anísio. Mas o fato é que a UNB foi consolidada sob o regime militar, especificamente sob o comando, sob o tacão do capitão de mar e guerra, José Carlos Azevedo, que era um cara ligado à comunidade de informações e que, inclusive, depois que se aposentou, foi fazer lobby da indústria brasileira de armas para vender armas para o Iraque, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação que a UNB viveu nessa época. Olha, você lembrou muito bem que a UNB ela é mais um sonho, uma utopia do que é uma realidade, né? Se a gente pensar na UNB do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, é aquela universidade que seria muito livre, muito inventiva, muito criativa. Ela sofre um corte brutal com o golpe. Primeiro, eles não queriam criá-la. Criaram quase à força, né? Porque não queriam um ponto de baderneiros perto dos ministérios das Forças Armadas e do Palácio do Planalto e tal. Criaram a muito custo. Depois, houve a demissão coletiva dos 400 professores, entre eles o próprio Oscar Niemeyer, né? E a universidade ficou ao Deus dará. Né? E ela passa os anos 60 com essas conturbações todas. Né? Mas a geração 68 é uma geração iluminada na história do movimento estudantil e dos movimentos sociais brasileiros. Você tem estrelas, não é? Travassos, Zé Dirceu, os grandes líderes de 68, Vladimir Palmeira e tal. E essa geração ela ganhou muitos filmes e muitos livros, né? E ela sofre um corte brutal com o AI-5, né, em 13 de dezembro de 68, e o marasmo recai de forma pesada, chega o governo Médici e as universidades são tolhidas até mais não poder, né? E a nossa geração só vai chegar, a minha principalmente, acalorada com a qual eu entrei na universidade, eu entrei em 1973. A gente tinha uma ideia de que estava tudo morto, a universidade estava paralisado. O governo Médici tinha sido um dos momentos mais terríveis da nossa história, né? Então, a nossa geração a minha pessoal, da qual eu fiz parte, nós só fomos acordar em 75. Mas nesse livro, quando nós fomos fazê-lo, a gente achou que íamos concentrar em 76, que nós consideramos o nosso 68, e em 77. Só que a turma que foi a vanguarda do movimento estudantil, disse não. Quem politizou a nossa geração foi o curso de medicina da UNB. Arlindo Quinalha, Carlos Megali, Helenita, aí citou uma série de nomes de estudantes da medicina, 72, 73 e 74, que tinham feito uma greve sob... Azevedo já era vice-reitor, mas reitor de fato, porque desde que ele entrou lá, ele já mandava, não é? E houve uma promessa para esse grupo de estudantes que eles fariam um vestibular e para a área de biológicas, médicas e tal. E depois todos seriam aproveitados, encaminhados para a medicina, todos que quisessem. E depois eles não quiseram cumprir o prometido. E aí os estudantes fizeram uma greve imensa. E o Arlindo Quinalha era um dos líderes desse movimento, né? Eu pensava, como o Arlindo é um parlamentar de São Paulo, que ele fosse um uspiano de primeira água. Nunca imaginei que Arlindo Quinalha era formado em medicina pela UNB. E ele é um nome assim amado pela geração que fez a minha cabeça, porque eu cheguei totalmente verde na universidade, não sabia nada,
uma roceira do interiorzão de Minas Gerais, despolitizada, filha de pais católicos, totalmente, né, atrasada, não sabia nada de nada. Fui aprender um pouquinho com eles e tudo. E aí eles me disseram, não fomos nós que te politizamos. Antes de nós, houve a turma da medicina. Então, que eu saiba, esse é o primeiro livro que resgata essa face totalmente obscurecida da história da UNB. 73 que eles fizeram essa greve. Esse movimento para defender essas vagas do vestibular. E aí, em 75, a nossa turma começa a acordar. Eu não sabia de Arlindo Quinalha dessa turma, mas alguns sabiam, a vanguarda sabia, e nos preparava com os ensinamentos deles. Aí, em 76, explode, a gente tenta criar o diretório acadêmico, o diretório universitário, o Azevedo aceita, continua ainda, acho que ainda era vice-reitor, mas sempre mandando, não é? E aí ele expulsa, desmancha o DU. Nós só conseguimos fazer uma eleição em novembro de uma diretoria tapa-buraco para cobrir o período que faltava, de novembro a maio do ano seguinte. Eu integrei essa diretoria com um grupo grande, eu era diretora de cultura. E aí as expulsões aconteceram, mas o movimento estudantil não arrefeceu, ele aumentou. E aí, em 77, nós fizemos uma greve imensa. E não podemos esquecer que por que nós chamamos 76 do nosso 68? Porque começou o concurso de verão em janeiro, foi o primeiro semestre, no meio do ano chega a SBPC, a 28ª SBPC, mas uma SBPC histórica, daquelas assim, de arromba, que a gente nunca tinha visto a SBPC na UNB, foi a primeira vez, a 28ª e a primeira lá. E aí chegam Paul Singer, Ottaviani, Fernando Henrique, Chico Oliveira, sabe, assim, Oscar Sala, os maiores pensadores do Brasil naquele momento, não é? E nós alucinamos, a gente corria de um anfiteatro para o outro como se nós fôssemos atletas, para ouvir essas pessoas, nós não conhecíamos, não é? A gente que era jovem não sabia, porque eles eram ou caçados da USP, ou tinham ido para o exílio, né, voltavam, e mesmo tinham sido... A vida deles tinha sido muito tolhida, né? E eles estavam já, claro, em São Paulo eles tinham muito prestígio, tudo, mas não vinham até aqui, né? Então, nós não saíamos dos anfiteatros. Então, 76, até as férias de final do ano, nós vivemos o nosso 68. Agora, nós fomos apagados da história do movimento estudantil, porque o 68, depois do AI-5, houve a opção da luta armada por boa parte do movimento estudantil. Não é? E a nossa geração, ela é marcada pela luta institucional. Nós fomos todos pela luta pelas liberdades democráticas e tal, sempre dentro do campo institucional, né? Então, eu tenho duas questões que eu gostaria de falar, que é justamente esse tempo das lutas pelas liberdades democráticas. Por coincidência, em 1975, e de maneira pioneira, o Partido Comunista do Brasil lançou no jornal A Classe Operária, de fevereiro de 1975, um manifesto que ficou apelidado como Manifesto das Três Bandeiras. Era fim dos atos e leis de exceção, anistia ampla, geral e restrita e constituinte livre e soberana. Juntaram essas três bandeiras. É muito interessante porque o partido tinha sido derrotado na guerrilha do Araguaia, então essa história de luta armada já tinha se mostrado inviável, e justamente nesse ano eles adotam essas bandeiras. E é muito interessante porque nesse ano é também lançado o jornal Movimento. E o jornal Movimento, ele tem uma relevância muito grande, porque tinha lá no seu conselho editorial o Fernando Henrique Cardoso, o Alencar Furtado, líder do MDB autêntico, estava lá o Audálio Dantas, não é? O Chico Buarque. Então, foi um jornal que também se lançou nessa luta Eu tenho aqui a coleção de alguns dos cadernos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o caderno da Constituinte.
Depois nós temos o caderno da anistia. Não é? Tudo isso 76, 77 em diante. É muito interessante, por exemplo, que a sociedade civil, de maneira mais ampla, vai adotar essas 3 bandeiras, que são bandeiras óbvias, né? A anistia, fim dos atos e leis de exceção, como o AI-5, e a convocação da Constituinte, vai ser adotada, por exemplo, pelas arcadas de São Francisco. O professor Gofredo da Silva Teles faz a primeira carta aos brasileiros exigindo o Estado Democrático de Direito com a convocação da Constituinte. É terrível que 45 anos depois nós estamos de novo assinando a segunda carta para evitar o fascismo, né? Então, tudo isso coincide com esse ano de 75. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as correntes do movimento estudantil. Você citou 2. Você citou a Oficina, que era ligada aos trotskistas posadistas, e citou a Unidade, que era ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Depois houve outros que eram mais ou menos da área de influência ou do PCdoB, como o Debate e Ação, e tinha mais tarde a Libilu. Eu queria que você falasse um pouco desses movimentos. Olha, o Zé Beto, que é o José Humberto Fernandes, que também escreveu um livro sobre a UNB, no caso um depoimento pessoal chamado Nem Ficou a Pátria Livre, Nem Morri pelo Brasil, um livro muito bem-humorado, muito divertido, e ele era um dos líderes máximos da unidade. E ele dividia a militância estudantil em vanguarda, não é? Assim, uma base um pouquinho avançada que ajudava a fazer as tarefas, uma base meio tarefeira, assim, mas não chegava, não era vanguarda, era intermediária. E a base propriamente dita, que eram os estudantes que frequentavam as assembleias, não é? Eu sempre fiquei nesse meio termo, eu nunca fui da vanguarda do movimento estudantil, nunca fui da liderança mesmo, assim, de participar dessas ligações do movimento estudantil com partidos, na época, clandestinos e tal, né? Eu comecei na unidade, sabia, claro, que tinha ligações com o Partido Comunista Brasileiro, não é? Aí, e sabia que a oficina era trotskista posadista, não é? Que eles viam as palavras de ordens deles, sempre eram essas. Depois eu fui com o grupo Debate Ação, nós rachamos da oficina, rachamos com a unidade, não é? Criamos o grupo Debate Ação, no qual eu militei até ser expulsa. Eu era militante do Debate Ação quando fui expulsa da universidade. E a Construção, e Libelu e esses outros nomes, eles vão ganhar um certo peso dentro da UNB um pouquinho depois da minha saída, não é? Porque eu saio de lá em julho de 77, né? As 3 forças políticas mais importantes da UNB de 75 a 77 foram Unidade, Oficina e Debate Ação. A Unidade dirigiu comandou a primeira diretoria do diretório acadêmico, a Oficina comandaria o segundo diretório, mas o Flávio Botelho, da Medicina, foi eleito para o mandato em maio, acho que 30 ou 31 de maio decretamos a greve. Junho e julho nós ficamos de greve. Ficamos quase, sei lá, quase 2 meses de greve, e vem as demissões, né? E nós fomos afastados da universidade por quase 4 anos, até via anistia. O Sigmaringa Seixas vai nos defender com apoio de parlamentares autênticos do PMDB e tal, do MDB, e aí conseguimos regressar. Alguns, outros não, os outros foram terminar o curso de medicina no Ceará, em várias outras universidades. O próprio Zé Beto, né, que é o autor desse livro que eu falei, né, Nem Ficou a Pátria Livre, Nem Morri pelo Brasil, ele foi para a PUC do Rio, que foi
a única universidade que o aceitou. Ele era um aluno brilhante da UNB, média geral acumulada de 4,9, o máximo era 5. Então, ele era um militante político incansável, mas que se dedicava profundamente aos estudos. E graças a essa MGA altíssima, ele era monitor, ganhava um dinheirozinho para ser monitor que ajudava os professores. Então, ele tinha um prestígio imenso na universidade, porque era o crânio, a gente chamava o crânio, né? O cara muito inteligente, fazia política, mas brilhava que passou em cálculo, que era o terror dos estudantes da UNB, com a nota máxima, assim, do cálculo, né? Ele lembrou isso tudo nesses nossos encontros aqui em Brasília. Agora, as tendências sempre existiram para a vanguarda. A média guarda e a retaguarda, que eram aqueles 5.000 alunos que lotavam o auditório, o anfiteatro não cabia 600 pessoas, 500. Anfiteatro 9. O 9, que era o nosso ponto nevrálgico, mas as grandes assembleias maiores de todas eram no Teatro de Arena, Sim. ao ar livre, aí cabia 5.000 pessoas, aí deixava até, né, cercava aquilo ali tudo e tal. Então, a UNB eu vivi só essas três tendências, né? Convivi com a oficina, nunca fui da oficina, mas fui unidade e depois debate e ação. Agora, os nomes mais importantes da unidade, Davi Emerick, até hoje, né? O Zé Beto, né? E da oficina na época, Walter Peninha, né, que depois foi administrador regional do Plano Piloto no governo Cristóvão, Bárbara Hartz, Paulão da Geologia, que depois seria o ministro Paulo Bernardo, não é, dos governos do PT. Esses eram assim as estrelas máximas. Foram os 3 expulsos da unidade, da oficina, não é? Walter Peninha, Bárbara Hartz e Paulão da Geologia. E os 3 expulsos da unidade, Davi Emerick, Zé Beto e João Maia, que mais tarde seria ministro, um cargo importantíssimo do governo Collor, né, com a Zélia, e hoje é do PP, do Partido Popular, né, um parlamentar eleito pelo Nordeste, pelo Rio Grande do Norte, que dizem que faz um excelente trabalho, mas é um dos poucos do nosso grupo que não foi para o PT ou para o PSTU, para grupos mesmo de esquerda, centro-esquerda como o PT, com alas bem à esquerda, e nem para grupos mais radicais, como PSTU e outros, né? Então, João Maia foi uma exceção. Mas o que me dizem, eu não acompanho detalhadamente a carreira dele, mas que é um parlamentar muito trabalhador e sério. Então, seria, no caso, uma pessoa de centro-direita, civilizada, que trabalha com o raciocínio, com a ciência, e não com a ignorância e com a brutalidade que nós estamos vendo hoje no Brasil, não é? Eu tenho uma história pessoal ligada ao movimento estudantil da UNB de maneira indireta, porque eu morava em Anápolis, onde eu tinha constituído um grupo de vendas do jornal Movimento. Então, eu acabei me mudando para Brasília no início de 77. E eu fui demitido lá da prefeitura por razões políticas e tal, e acabei vindo para Brasília para fazer a folha de pagamento de uma construtora. Só que um mês depois, como eu já tinha essa ligação com as vendas do Jornal Movimento, era eu em Anápolis e o Antônio Carlos Moura em Goiânia. Antônio Carlos Moura era um grande jornalista, nosso correspondente para a igreja e povos indígenas, essas agências da igreja progressista como o CIMI, CPT e tal. E aí, um mês depois, o Teodomiro Braga me chama para organizar as vendas da sucursal, porque o jornal era vendido por quase todos os grupos estudantis da UNB. Unidade, o Debate e Ação, o grupo do Beto Almeida, que é exatamente a oficina. Só que o Teodomiro falou assim, olha, eles até que vendem muito, mas como são muito desorganizados, a grana não chega. Como eu já era mais profissionalizado nisso, ele perguntou se eu não queria organizar as vendas do jornal. E aí eu aceitei na hora, evidentemente, e comecei a organizar isso. E aí a Bárbara Hartz era repórter do Jornal Movimento.
O marido dela era colaborador do jornal Movimento, o Eduardo. Ele está até aqui na página 89 com uma foto com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Um detalhe que eu gostaria de contar sobre o Eduardo é o seguinte: naquela época, tinha surgido essa ideia, de 77 eu estou falando, da Constituinte. E os grupos trotskistas, em geral, eram contra. Em geral, falava que não era uma proposta que tinha vindo de baixo para cima, que era uma proposta da burguesia, esse tipo de discussão. Mas é muito interessante que os posadistas, esse grupo da Bárbara Hartz, da Érica Cocai, do Beto Almeida, do Eduardo Almeida, eles apoiavam a Constituinte. Inclusive, escreviam para o Jornal Movimento apoiando. E eu sei que a gente vendia, depois que eu assumi ali a sucursal, etc., a gente começou a disputar o 4º lugar de vendas com Belo Horizonte. A gente estava no 4º lugar, começamos a disputar o 3º, que era São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu mesmo, numa determinada noite lá, vendi 90 exemplares do Jornal Movimento. E o Jornal Movimento era uma referência para esse movimento estudantil da UNB. Inclusive, vocês organizaram um encontro da imprensa alternativa, eu acho que você conta isso aqui, e o Teodomiro Braga, do movimento, foi convidado para participar. Eu me lembro que o Raimundo Pereira, que era o editor do jornal, veio várias vezes dar palestras na UNB. E aí eu me lembro exatamente disso, dessa ligação que nós tínhamos com o movimento estudantil da UNB. Eles vendiam o jornal, né? Então tinha a Guacira, o Beto, tinha o irmão do Beto, o Sérgio Marins, tinha um sobrinho do Maurício Correia, o Arthur, que era um sujeito excelente que vendia. E nessa época vocês tinham também um certo mascote, que era o Nicolas Beer. Beer. Ele não estudava lá, mas foi adotado como tal. E uma vez o Nicolas me disse que o primeiro livrinho dele, que é o Iogurte com Farinha, foi financiado pelas comissões que eu paguei a ele das vendas do Jornal Movimento. Olha, que maravilha. Esse jornal é muito mais importante do que a gente pensa, né? Eu me lembro a influência do Opinião, do Movimento, do próprio Pasquim, que embora fosse um jornal mais irreverente, mais cultural, e depois do Em Tempo e dos que vieram, mas principalmente do Opinião e o Movimento em especial, porque essas 3 bandeiras que você lembrou do famoso manifesto, né, elas guiaram mesmo a militância política naquela época, né? O movimento era uma bíblia para nós. O impacto do movimento dentro da universidade foi infinitamente maior do que o do Opinião. Né? A Opinião também publicava muita coisa da Europa, algumas traduções. Era muito intelectual, muito né? intelectual. E o movimento não, o movimento falava diretamente conosco, né? Meu primeiro companheiro, que também já faleceu, o Hélio Lopes dos Santos, que foi... Hélio Bonitinho. O Hélio Bonitinho, que foi administrador regional do Cruzeiro, no governo do Cristóvão, do Cruzeiro lá, Novo e Velho, ele também era um excelente vendedor do movimento. E na edição do ano que Mao Tse-tung morreu, aquele número, ele vendeu 50 exemplares. Eu não sei, eu não posso precisar se foram em 3, 4 dias ou em uma semana. Mas foi assim, suponhamos, ele vendia 20, 25 jornais com Mao Tse Tung. Foi um acontecimento. Essa capa de Elifas Andreato é uma coisa deslumbrante, é primorosa, não é? E é de uma emoção, ela é uma capa limpa, o equilíbrio é uma coisa, né? Quando Elifas morreu, muitos veículos buscaram essa capa, porque talvez seja, na minha opinião, a capa mais bonita da história do movimento.
né? A mais elegante, a mais forte, a mais simbólica. E esse jornal vendeu assim como água na UNB, o nosso 68, né, que é 1976. Então, muita coisa aconteceu. E esse encontro, eu tenho um orgulho imenso de falar dele e eu lamento profundamente que haja pouquíssima documentação sobre ele. Quem organizou esse evento foi a representação estudantil do Departamento de Comunicação da UNB. O representante estudantil era Luiz Carlos Machado, um jornalista goiano, não é? Na época estudante. Eu era a vice-representante dele e nós éramos apaixonados por imprensa alternativa. Nós só pensávamos em jornais alternativos, né? E o nosso sonho era reunir aqui, desde o Binômio, que era um jornal da história passada da imprensa, uma espécie de um avô ou um pai da imprensa alternativa, não é? Que teria denunciado o massacre da Pacheco Fernandes aqui na construção de Brasília. O Vladimir falava muito nesse episódio. O Vladimir tinha sido nosso professor de jornalismo cinematográfico, Vladimir Carvalho. Então, nós ficávamos assim alucinados para fazer esse encontro. E aí conseguimos reunir uma pessoa que falasse da história do Binômio, o Opinião, o Movimento, o Cojornal de Porto Alegre, que foi também um jornal muito importante no Sul, não é? Teve um episódio com aqueles 2 uruguaios que foram expulsos e que foram perseguidos no Brasil, não é? Com a ajuda do governo militar brasileiro. Então, o Cojornal. E tinha um jornal Lampião, não o Lampião do Aguinaldo Silva, que viria um pouco depois, não é? O Lampião da Esquina, não é? Então, um era o Lampião, outro o Lampião da Esquina. E esses 2 jornais foram representados por um grande jornalista gaúcho chamado Marcelo Lopes, não é? Que era um talento irreverente, muito, muito... E nós o conhecemos e o convidamos, e ele veio extraoficialmente o nome do jornal, Cojornal, que era muito organizado, tinha uma estrutura, para falar em nome dele, tinha que ter a delegação. Mas ele veio para valer mesmo em nome do Lampião da Esquina, né? Que era um jornalzinho pequeno, mas que tinha muito prestígio no Rio Grande do Sul. E nós pedimos que ele contasse também a riquíssima experiência do Cojornal, porque o cooperativismo no Brasil só deu certo no Rio Grande do Sul, não é? Seja na agricultura, seja na cultura e seja na imprensa, não é? No resto do país, a nossa experiência cooperativista não é muito grande. E ele veio. Aí o movimento foi representado pelo Teodomiro Braga, porque o Raimundo Pereira não pôde nesse exato dia, e o Gasparian, né? Fernando Gasparian representou o Opinião. Veio alguém de Belo Horizonte para representar o Binômio, não o criador, porque eu nem me lembro se ele ainda era vivo. Ele estava, eu acho que estava no exílio, estava em Paris. Acho que estava em Paris. Aí veio alguém que conhecia bastante a história, não sei se era alguém do Sindicato de Minas, mas veio um jornalista importante que conhecia totalmente a história do Binômio e contou para nós ficamos emocionados. E veio Marcos Ferma, da Versus, que era assim um jornalista meio delirante, assim, cheio de paixões. Grandão, né? O gaúcho também falava, meio condoreiro, assim, nós ficamos encantados, né? E o Teodomiro sempre mais contido e tal. Então, na minha memória, isso foi há 45 anos atrás, o Ziraldo veio pelo Pasquim. O Machadinho, o Luiz Carlos Machado, tem dúvidas, acha que não. E tem gente que acha que sim e que não. Então, para tirar a prova, nós teríamos que localizar uma notinha que parece que saiu no movimento. Liga para o Ziraldo. Pois é, mas o Ziraldo está com 90 anos, não vai lembrar. Ah, lembra? Eu acho que não. Será? Eu acho que não vai se lembrar. Era muito Zero-Road. Eu acho que dificilmente, mas essa dúvida existe e há um registro pequeno no Correio Brasiliense e acho que saiu uma nota também no Pasquim e uma no Movimento. Então, isso nós temos que investigar o do Correio Brasiliense, é certeza. Foi o único veículo da grande empresa que deu uma notinha curta contando todos os participantes. Nós não conseguimos localizar ainda essa nota. Então, eu adoraria que um grupo de estudantes da UNB estudasse a história desses veículos todos e desse encontro na UNB. E a história, por que esse encontro marcou tanto a nossa vida? Porque ele ia acontecer no Anfiteatro 9, com boas condições, com microfone e tudo. E o Azevedo proibiu
na última hora. Nós tínhamos ido ao Congresso pedir aos deputados autênticos do MDB que dessem passagem aérea para alguns. Nós conseguimos pouquíssimas passagens. O Gasparinha pagou a própria passagem. O de Minas, acho que o sindicato pagou. Foi uma confusão. Quando nós fomos para entrar para a palestra com o Fernando Gasparinha e os convidados, os guardas estavam na porta do patrimônio da UNB, interditaram o auditório. Não entra, o reitor proibiu, não vai ter debate aqui. De 76, primeiro semestre de 76. Aí o Fernando Gasparian, com toda a sua diplomacia, falou, mas escuta, nós somos jornais que existem, que circulam semanalmente, são veículos respeitados, censurados, nós sofremos uma censura rigorosa. E os guardinhas, estamos cumprindo ordem. E Gasparian argumentava, não teve jeito. Fomos para o anfiteatro, para o Teatro de Arena, e fizemos no grito, sem microfone, sem nada. Então foi uma coisa épica, ficou na nossa memória afetiva. Muita gente que eu encontro se lembra desse encontro, né? Mas a história dele ainda... Eu faço um relato pessoal da minha memória, Machadinho me ajudou, Luiz Carlos Machado, mas Brasília deve uma pesquisa profunda desse evento. Dois comentários. Eu tenho aqui um recorte do Jornal de Brasília, de 3 de julho de 75, anunciando o lançamento do jornal Movimento. E a manchete é o seguinte: Movimento já sairá com censura. O jornal foi censurado até 78, né? De fato foi isso. E outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: você menciona no livro que teve muito apoio de parlamentares do Grupo Autêntico do MDB. E você cita o Chico Pinto, o Alencar Furtado, o Lisânias Maciel, o Ayrton Soares e o Ronan Tito. E é muito interessante dizer que o jornal Movimento foi construído com essas pessoas. O Chico Pinto estava preso quando o Raimundo Pereira, ainda trabalhando no Opinião, ele foi demitido pelo Gasparian, ele veio a Brasília para articular com o Chico o apoio desse grupo autêntico, que compraram ações, cotas do jornal, não é? E você menciona aqui também o Sigmaringa Seixas e o Geraldo Grossi, são dois advogados que cuidavam lá dos interesses dos estudantes. E o Sigmaringa, eu tinha mencionado antes que ele vivia lá no Jornal Movimento, no térreo do prédio onde o jornal funcionava, o Edifício Márcia, tinha uma loja, uma copiadora de xerox do Sigmaringa. Era um artifício que ele criou para copiar os processos dos tribunais superiores, principalmente do STM, por aí, militar. Ele pegava como advogado aqueles documentos, ia para essa copiadora, que funcionava comercialmente, etc., mas aí eles fechavam, copiavam, e esses materiais copiados pelo Sigmaringa Seixas, com o Greenhalgh em São Paulo, foi a base do Brasil Nunca Mais. O livro Brasil Nunca Mais, que é aquele relato das torturas no Brasil, o sequestro, a perseguição aos combatentes da ditadura, foi feito com base nesse material. Então, o SIG estava ali com a gente no dia a dia, né? Então, é uma história realmente muito legal essa. Nós devemos muito a esses nomes que você citou e que nós reverenciamos no livro, porque além de usar a cota pessoal deles, na época era permitido, era legal que um parlamentar convidasse uma pessoa para vir fazer uma palestra em Brasília e tal. E quantas vezes eles trouxeram conferencistas aqui para fazerem palestras maravilhosas para nós na universidade, não é? Eles ajudaram a tirar muitos dos estudantes que estão nesse livro foram presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles ajudaram a tirá-los da prisão, não é? As mães, muitos dos alunos da UNB dessa época eram de classe média e classe média alta. A UNB, até as cotas, até os tempos
do governo Lula para cá, a universidade era muito elitizada, né? E aí, eu só estou tocando nesse assunto porque tem uma história muito curiosa aí de que o Sigmaringa conseguia, né, convencer lá, deixarem as mães visitarem os filhos e tal. E as mães iam, mães de classe média alta, e choravam lá na cadeia, nos filhos universitários, estudantes de medicina, não é? Flávio Botelho era estudante de medicina, mas esse é o caso que eu vou contar a história aqui. E o Luiz Antônio Negro Falkowski, estudante de arquitetura, a mãe ia e chorava, levava frutas maravilhosas para ele comer lá, porque a comida lá do cárcere era péssima e tal. E um dia chega a mãe, né, de Flávio Alberto Botelho, que foi esse presidente eleito da segunda diretoria do DU, do Diretório Universitário, que nem tomou posse por causa da greve de 77, e a mulher entrou lá e tal, e era uma mulher proletária, uma mulher do povo. O Flávio tinha tido uma infância e adolescência de menino pobre, né, e adolescente pobre, e muito estudioso, e passou no vestibular de medicina da UNB. Você imagina o orgulho para essa mãe, uma mulher do povo mesmo. Ele era a exceção que confirmava a regra, né? E ela entrou na prisão para visitá-lo, e o guarda estranhou porque ela não chorava. As outras, todas as mães de classe média, com os frutos lá, com as cestas de fruta para os filhos, desmanchando em lágrimas. E ela não chorava. E o guarda falou, e ao invés de chorar, ela ainda pôs o dedo no guarda e falou: olha, vocês estão prendendo esse menino aqui? Esse menino aqui é de ouro. Esse menino aqui, menino pobre, passou no vestibular de medicina da UNB, inteligente, estudioso. Se esse menino, se não tivesse preso aqui, se eles não estivessem fazendo isso com ele, ele ia ser presidente do Brasil, ia dar jeito nessa nação. Diz que os guardas regalavam o olho, assim, porque ela... Aí a gente apelidou ela da mãe gorquiano-brechtiana, não é? Gorky Brecht. Gorky e Brecht, porque o Gorky escreve a mãe e o Brecht transforma numa peça de teatro, né? E o Pudov quem faz um filme deslumbrante do Gorky, né? Então, a história do Flávio Botelho ficou muito bonita, porque ele é, no livro, o símbolo desse estudante de origem humilde. E ainda tem essa mãe, porque podia ser uma senhora alienada que fala: ah, meu filho, vinha lá puxar a orelha dele, nós somos pobres, ao invés de você estar lutando para a gente ficar rico e você se dar bem, montar o consultório, ela foi defender que eles estavam prendendo um homem que podia ser um excelente presidente do Brasil. A gente ama essa história, é muito bonita, muito né? Legal, muito legal, muito legal. Maria do Rosário, eu tenho aqui um complemento, digamos assim, à apresentação do livro que foi feita pelo Renato Janine Ribeiro, que é o atual presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No prefácio que ele faz, muito rápido e tal, ele menciona, assim, rapidamente, que em 76, a reunião anual da SBPC foi realizada aqui, e aí, em seguida, o governo nega recursos para a próxima reunião, que seria realizada em Fortaleza, e de última hora, com a iniciativa do Dom Paulo Evaristo Arnes, a ajuda dele, etc., a reunião acabou sendo realizada na PUC de São Paulo. É muito interessante que o Renato não tenha se lembrado do motivo pelo qual o governo negou recursos para a reunião da SBPC em Fortaleza. E aí, numa rápida pesquisa que eu fiz, nesse caderno que o movimento lançou em 77, justamente da próxima reunião da SBPC, que foi feita na PUC de São Paulo, um menino chamado Fernando Henrique Cardoso conta o motivo. Está aqui o depoimento dele. Conte para nós. Conte o motivo. O motivo é que o governo ficou apavorado com a possibilidade dos estudantes tomarem a reunião da SBPC em Fortaleza. Porque na UNB, essa reunião que vocês mencionaram, ela trouxe aquele bando de estudantes. Os estudantes participaram, eram centenas de eventos,
e os estudantes participaram muito. E aí o Fernando Henrique falou assim, olha, não foi uma reunião dos sábados, foi uma reunião cultural muito ampla. E aí ele diz o seguinte, já no ano passado, em Brasília, era mais ou menos visível que havia uma certa irritação por parte do governo. Eu imaginei que isso estava acontecendo porque a reunião era em Brasília. Diziam-se certas coisas em Brasília. Interpretei assim porque o que era dito na SPPC não era substancialmente diferente do que era dito em outros simpósios. A irritação viria assim não do que era dito, mas do lugar em que isso era dito. Além de Brasília, havia também o fato de que a SBPC, pela primeira vez, não exatamente pela primeira vez, mas de maneira mais visível, demonstrou ser uma sociedade não só de cientistas, mas de amigos da ciência também. Então tinha muita gente. Era uma festa da cultura e não uma reunião de sábios. Aí lá mais adiante ele diz o seguinte, eu acho que o governo agora ficou com medo de que isso acontecesse em escala maior, porque o governo deve saber que a sociedade brasileira está mais cansada hoje do que estava no ano passado com relação a tudo. E acredito também que o movimento estudantil tenha influído na atitude do governo. É possível que o governo tenha a preocupação de que o movimento estudantil realize o tal encontro de estudantes dentro da SBPC. O Fernando Henrique está contando aqui que vocês provocaram a ira do governo. Esse depoimento é maravilhoso. Você vê como o Jornal Movimento é importante na história. E se o nosso livro fosse um livro de pesquisa, e eu espero que ele seja um estímulo, porque eu acho que esse livro é uma semente para que novos estudos aconteçam, não é? O livro do Beto e do Ramayana, Antônio Ramayana, também escreveu um livro sobre a UNB com depoimento pessoal dele, não é? Esses dois estudantes da linha de frente da UNB de 76 e 77 deram seus depoimentos pessoais. E nós agora demos esses 40 depoimentos coletivos. Mas nós queríamos, porque queríamos lançar o livro no 60º aniversário da Universidade de Brasília e no 74º ano da SBPC, em sua quarta a reunião anual dentro da UNB, não é? Então, foi uma coincidência, assim, que fertilizou nosso imaginário e nós não, sabe, houve um momento em que dissemos, vamos parar, vamos pegar todos esses depoimentos, vamos pesquisar mais e vamos fazer um texto corrido. Era uma proposta da Bárbara Hartz. Ela achava melhor e do Peninha, do Walter Peninha. Vamos fazer um livro mais reflexivo, um livro mais pesquisado e tal e tal. Mas aí o grupo se entusiasmou de tal forma que a gente falou, não, nós já somos sexagenários e septuagenários. E se esse projeto não der certo, se demorar 4, 5, 10 anos para chegar a esse consenso, tem oficina, remanescência da oficina, remanescentes da unidade, remanescentes de debate-ação, da construção, da Libelu e de todos os movimentos, né? E depois nós não chegarmos a um consenso, vai frustrar. Então, o conselho editorial, que eram os remadores de Ben-Hur, esse termo que nós pedimos emprestado ao irreverente Nelson Rodrigues, né, que assistiu o épico bíblico e disse que os remadores de Ben-Hur remam do começo ao fim do filme, só remam, remam, remam. E eu era uma remadora de Ben-Hur, agora estou sendo chamada de a chicoteadora dos remadores. Mas é porque eu tive que ter o pulso firme para que o livro saísse. Houve momentos, claro, houve pessoas que deixaram o projeto, não concordaram com o rumo que ele tomava, queriam que ele seguisse por um caminho, por outro, não é? Mas nós conseguimos fazê-lo. E ele está aí. Eu acho que de agora em diante ele serve como matéria-prima, como para que as pessoas saibam que essa geração existiu, fez muitas coisas, não é? Teve uma leitura apaixonada da imprensa alternativa feita no período, não é? Participou da SBPC com uma paixão imensa que Fernando Henrique Cardoso só confirma nessa importantíssima matéria do movimento que nós não consultamos, porque nosso livro não é um livro de pesquisa, não é? Nós pesquisamos, sim, fizemos uma cronologia dos fatos mais importantes de cada ano, fizemos uma filmografia ao UNB no cinema, durante 6 décadas, quais foram os filmes e vídeos realizados. Tal. Isso nos anexos, porque a razão do livro é
o depoimento, deixar o nosso testemunho antes que nós fiquemos caducos, não é que a gente perca essa memória, Claro, né? claro. Porque aí com 80, 90 anos a gente vai Não, lembrar, não se dá, nós não dá. chegarmos lá, vamos lembrar de pouca coisa, Claro. né? Não, e eu acho que o livro pode fertilizar, digamos assim, dissertações, teses de doutorado na própria UNB, para aprofundar certos aspectos. Se você veja, há já uma dissertação de mestrado do Sérgio Mascarenhas, que na época do movimento estudantil era um militante jovem, dos mais jovens da oficina. Ele era um menino muito grande, ele tem 1,90 m hoje, e a gente apelidava ele de maracatu atômico. Era a época que a música do Gilberto Gil e com Maltner, né, se não me engano, fazia um sucesso estrondoso, tocava no rádio todo dia, todo dia, todo dia. E a gente chamava o Sérgio Mascarenhas de maracatu atômico. Hoje ele é um professor universitário e fez uma dissertação de mestrado sobre a UNB. Ele estudou esse período aí com método, né? E ele agora está pensando no doutorado e se aprofundar no estudo que ele fez no mestrado para fazer sua tese de doutorado. Então, você imagina, com essas dicas que você está dando aqui no República, com o nosso livro, do qual ele participa com um depoimento, porque ele vivenciou esse período, com a sua coleção do movimento, né? E de outros jornais alternativos. Quer dizer, de agora em diante, há um material básico. Foi os nossos encontros, nossos lançamentos, que foram 3, um na UNB e na SBPC, um no Cine Brasília e um no Beirute, era só isso, as pessoas dizendo isso aqui vai plantar a semente, não é? Por exemplo, o pessoal do CRUSP, o famoso restaurante universitário da USP, fizeram um trabalho gigantesco de pesquisa das memórias das invasões do CRUSP, da tragédia que a USP também viveu, uma universidade extremamente perseguida também e tal. Chegaram a 800 páginas. E não conseguiram editor. E nem consenso entre eles. Talvez tenha faltado uma chicoteadora dos remadores de Benhu lá, não é? Para falar, gente, vamos terminar, não vamos querer fazer uma obra-prima, um livro com método. Vamos fazer O que é o que é possível. possível dentro do 70º aniversário da UNB e da 4ª reunião da SBPC, em seus 74 anos, no campus da UNB. Fizemos um livro que tem falhas, Não, erros, porque nós vamos consertando também em novas edições ou numa edição digital, não é? Isso despertou, vieram pessoas, parentes dos estudantes mortos, vieram pessoas, assim, de Milão, o Marco Antônio Ribeiro, de Milão, ele, além de mandar um texto introdutório e o depoimento pessoal dele, ele acompanha tudo que nós fazemos a cada dia. Ele vai ser o primeiro ouvinte desse programa, porque ele é um apaixonado. Lá de Milão, ele vive para divulgar esse livro, esse projeto e a memória da UNB, a nossa alma mater, né? A gente tem um amor imenso por essa instituição que nos formou. Então, esse grupo de alunos e todas as gerações que passam por lá têm esse amor imenso, né? E nós, assim, agora já tem muita gente falando, e vamos contar o período tal, e, né? E discordando da nossa periodização, não é? Porque nós começamos com 73 o movimento da medicina e paramos em 79, porque na nossa compreensão consensual é que em 79 o movimento estudantil perde a centralidade e a centralidade vai para o ABC paulista, para as greves operárias, para os movimentos metalúrgicos e as greves operárias em todo o país, não é? E aí os estudantes vão continuar, claro, militando, vão criar o DCE livre, vão continuar trabalhando, mas não mais com a importância que eles tinham, não é? Aí sim, aí vem o outro momento da história, não é? Então, nós paramos em 79. Muitos não aceitam. Falam, não, mas aí o DCE livre tem que continuar. Hoje eu recebi um e-mail de um poeta e professor aqui de Brasília, Gustavo Dourado, o Gustavo Armagedon, não é? E ele falou, não, mas está faltando muita coisa, vamos fazer o segundo volume. Claro! Sim, façamos segundo, terceiro e quarto. Agora, esse aí, o recorte é esse. A primeira greve da medicina em 73, depois do terror dos anos Médici, até 79, quando eclode o movimento operário e assume a centralidade. Dali em diante. É uma tese com a qual, aliás, eu concordo, não é?
porque foi uma discussão que já tinha havido também em 68 na França. É evidente que o movimento estudantil tem limitações óbvias na estrutura da sociedade, não é? Aqui nós estamos falando da classe operária, do ABC paulista, que era o setor mais dinâmico da economia nacional na época. E quando esse pessoal toma consciência e fala assim, agora nós vamos mudar isso aqui, eu estou dizendo isso porque a minha formação política, evidentemente, passa pelo Jornal Movimento. E eu me lembro do Lula, nós cobrindo. O Lula era contra a criação do Partido dos Trabalhadores, porque o Lula tem que ver a evolução das pessoas. Ele era um operário de uma indústria multinacional, com pouca sensibilidade nacional, na minha opinião. Ele não conhecia o Brasil, etc. E naquela época ele achava que a classe operária devia lutar por melhor salário. Depois tem um choque com essas greves do ABC, em que o Lula se transforma, ele vira um outro ser, a tal da metamorfose ambulante, e aí ele toma consciência da classe trabalhadora no Brasil de uma maneira mais ampla e assume a centralidade. Isso é óbvio. Então, a ditadura foi botada na parede. Obviamente, os estudantes tiveram um papel enorme, enorme. Mas é óbvio que a classe trabalhadora teve o desfecho, né? Assumiu a responsabilidade desse desfecho. Não, e a gente tem que ver as características do movimento estudantil. Ele é temporário, nós passamos 4, 5 anos na universidade e vamos embora e outros chegam, não é? Não é como um operário que entra na fábrica e vai passar no mínimo 30, 35, 40 anos lá dentro com a carteira assinada e prestando serviço, criando uma relação profunda, não é? E gerando capital, gerando lucro. É óbvio que o saber também é um investimento da maior importância. Mas nós fizemos uma greve de 2 meses na UNB, claro que causa algum prejuízo, causa incômodo, a classe média fica indignada porque o filho não está estudando, quero ver o meu filho com um anel no dedo, quero ver meu filho médico, engenheiro, advogado, não é? Biólogo. Isso cria um mal-estar, mas põe para uma fábrica do ABC de 1979 por 2 meses. Qual é o prejuízo disso para a Fiesp, né? Para os grandes empresários metalúrgicos daquela época? Aquilo era uma coisa assim de trágica, não é? Então, dali em diante, muitos estudantes que foram expulsos da UNB foram trabalhar junto com os metalúrgicos, tanto em São Paulo, não é? Para tentar O Eduardo foi um. O Eduardo foi um. João Simplício foi outro, não é? O grande, para mim, a figura mais simbólica e emblemática da nossa geração, dessa geração UNB anos 70, não é? Conta a história do Simplício. Você estava me contando aqui antes. O João Simplício é um jovem mineiro, não é? Que veio também de origem classe média baixa, não é? E ele vem estudar em Brasília e passa no vestibular para medicina na UNB. Muito rebelde e já participou desse núcleo que faria essa movimentação de 73 na UNB, que geraria esse núcleo que politizou a minha geração, né? E aí ele é expulso da universidade pelo 477, o Decreto-Lei 477, que era um decreto que eliminava o estudante das universidades brasileiras, eu não sei se das privadas também, mas das públicas de qualquer universidade. Você não pisava numa universidade pública. O ministro era o Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, exato, Coronel Jarbas Passarinho. Então, um estudante expulso pelo 477 tinha que ficar 3 anos parado. Não podia ser aceito em lugar nenhum. E ele foi expulso. E aí, o que ele fez? Ele pegou um colega dele, do mesmo curso de medicina, e foram tentar estudar medicina em Montevidéu, na Faculdade de Medicina de Montevidéu. E lá chegando, conseguiram entrar na universidade lá e se aproximaram dos Tupamaros. E ficaram muito ligados a eles, muito politizados, estudando na universidade e atuando com os Tupamaros. Não tenho
detalhes, informações minuciosas, se ele chegou a participar de operações guerrilheiras e tal, mas ele era de frequentar o grupo, de estar com ele, se politizando com ele e trabalhando com os Tupamaros. E nisso há um golpe de Estado, quando ele estava lá, no Uruguai, e eles dois, ele e o colega, que é quem conta a história dele no livro, Anelino, acho que era cunhado, era cunhado dele ou será cunhado dele depois, eles dois saem fugidos com a roupa do corpo para o Brasil, fogem até chegar ao Brasil. E chegam, ficam aqui naquela situação e tal. Quando vence o prazo dos 3 anos dele fora, ele faz vestibular de novo na UNB e entra. E aí vai militar com a minha geração, na medicina. E ele já era um veteranão. Para nós, ele era assim, sabe, um oráculo, porque um homem que já tinha vivido essas coisas, nós éramos né, pessoas verdes, inexperientes e tal. E ele chegava nas assembleias com aquele cabelão dele, ele era uma figura muito magnética e muito radical. Ele tinha umas ideias muito... Ele era uma pessoa que ele veio ao mundo para marcar posição. Ele não era de meias atitudes, ele era apaixonado, convicto, né? E toda vez que ele entrava numa assembleia, a gente parava para escutá-lo. Ele era um ótimo orador, meio raivoso, mas muito poderoso. E aí ele volta para a UNB, milita conosco, tá, é expulso em 77, aí pelo regimento interno da Universidade de Brasília, nunca mais poderia estudar aqui. Segunda vez que o curso de medicina dele é interrompido. Ele vai embora para a ABC Paulista e vai militar nos sindicatos metalúrgicos. Ele faz um longo período de militância no movimento sindical, se torna metalúrgico e entra lá na luta sindical. Mais tarde, quando nós fomos anistiados, quando houve anistia, o Sigmaringa Seixas e o Grossi, junto com Ronan Tito e outros parlamentares, pediram audiência lá ao Azevedo, então o reitorzão. Né? As pessoas dizem... Depois eu queria que você me pedisse minha opinião sobre o Azevedo, porque está dando uma controvérsia aí não sei se é 247, não é? Esse grupo aí, do Ramayana, que foi uma dissidência do nosso livro, e fazendo acusações a mim e tal, mas vamos terminar a história de João Simplício. Então, ele consegue, com a ajuda do Sigmaringa, do Grossi e dos parlamentares progressistas, essa audiência nós conseguimos, o grupo de estudantes com o DCE livre, não era reconhecido pela reitoria, mas fomos lá, conseguimos uma audiência, Ronan Tito foi em pessoa conosco e o Sigmaringa e fomos anistiados. Aceitou que nós voltássemos ao UNB em 1980, não é? E ele voltou e se formou em medicina. E se tornou também, além de médico, professor da rede da Fundação Educacional. E no dia que ele fez 40 anos, ele se suicidou, deixou os filhos e a esposa e uma carta com os versos de Torquato Neto. Muito jovem muito velho para viver, muito jovem para morrer. O verso do Torquato está aí no livro, tem que achar o verso certinho. É o título, está no subtítulo do artigo em que colegas de época dele, e esse que foi com ele para o Uruguai, para a Universidade de Medicina, para a Faculdade de Medicina da Universidade de Montevidéu, conta. Então, é um capítulo, ele abre o núcleo, o capítulo, o segmento do livro em memória, no qual nós biografamos 14 estudantes da vanguarda estudantil e também da média guarda e da base estudantil, mas que foram importantíssimos nos anos de 73 a 79 e que já morreram. O verso é muito novo para morrer, muito triste para viver. Exatamente, assim é aí que vem Que a o poesia. Torquato também suicidou-se. Também suicidou-se, não é? Então ele busca o verso de um suicida, né, que define a vida dele, eu acho, né? Ele viu assim. E com 40 no dia do aniversário, o Sindicato dos Professores fez uma belíssima homenagem a ele, passaram um filme de Renato Tapajós, no qual ele aparecia no movimento metalúrgico. Aparecia brevemente, muito rapidamente, num fotograma, numa breve passagem. Então, é uma figura mítica do nosso tempo. Sei. Bom, voltemos então ao Azevedo. Você disse que o Ramayana, que escreveu um livro sobre o movimento estudantil do ponto de vista pessoal,
discorda da sua opinião sobre o capitão de mar e guerra? É, ele é uma pessoa muito importante, ele fez um livro de muita pesquisa, um livro sério. O livro do Beto é mais uma o Beto, Zé Beto, o José Humberto Fernandes, né, o Nem Ficou a Pátria Livre, nem Morri pelo Brasil, é um livro mais bem-humorado, mais divertido. O do Ramayana é sério, é de pesquisa e tal, né, e ele, como ele já tinha essa longa pesquisa, ele queria um livro parecido. Isso é uma impressão minha, um livro parecido com o dele e com a colaboração dos outros. E nós queríamos um livro totalmente diferente dos dois já feitos anteriormente, um livro de depoimentos, meio anárquico, que toda uma geração, um livro coletivo que toda uma geração falasse, né? Aí ele, no começo, ele se engajou no livro, depois ele discordou, não gostou do rumo que o livro tomou, mas o Davi Emerick, que é um grande diplomata, um grande embaixador, conversou com ele e tal, ele voltou a estar conosco no livro e tal, mas depois saiu de vez, não quis saber do livro. Eu não li, mas me contaram que ele deu uma entrevista ao 247, dizendo que saiu do livro porque eu sou a organizadora e que eu defendi de público Azevedo, o José Carlos de Almeida Azevedo, o capitão de mar e guerra. Diz que quando ele morreu, o Correio Brasiliense me entrevistou e que eu disse que eu defendi o Azevedo. Então, eu quero deixar aqui bem claro, com todas as letras, que é o seguinte: eu sou uma jornalista, eu sou uma repórter e uma cidadã de esquerda, sempre fui de esquerda, nunca, desde o meu primeiro voto aqui em Brasília, como eu sou mineira, mas vivi 25 anos aqui, eu votei muito tarde, porque Brasília era uma cidade caçada. Nunca dei um voto para a direita na minha vida, nem para o centro. Meus votos foram todos para o Lula, para a Dilma e para deputados de esquerda, todos do PT. Eu sempre votei só no PT. Eu fui filiada ao partido, ajudei a fundar o núcleo do PT no Cruzeiro. Não sou mais filiada, mas sou uma simpatizante convicta e apaixonada do Partido dos Trabalhadores, não é? Embora tenha uma cabeça muito aberta e dialogue muito bem com todas as tendências de esquerda e até de centro. Eu tenho um bom diálogo até com o centro. Só não posso, tenho dificuldade de dialogar com os intolerantes e com essa barbárie que tomou conta do país, porque isso é um retrocesso assim que a gente nunca sonhou chegar a um período tão brutal como nós estamos vivendo, né? Então, ele disse que eu dei um depoimento ao Correio Brasiliense, no qual eu dizia que Azevedo tinha, sim, um lado autoritário, que geriu a UNB com pulso de ferro e tal, mas que ele fez muitas construções na universidade, várias faculdades, que houve coisas feitas na gestão dele. E eu não vou negar isso. A UNB, na época dele, eu passei 8 anos na UNB, porque eu terminei o curso de jornalismo com a média global acumulada boa. Quem tivesse uma média acima de 4 podia escolher uma dupla opção na minha época. E eu escolhi a dupla opção em letras, que eu adorava também. Eu era professora primária e falei, se um dia eu não der certo como jornalista, que o pessoal dizia que quem não bebia não seria um bom jornalista. Como eu nunca bebi nada na vida, só suco de laranja, não é? Então eu pensava, bem, se um dia eu não der certo como jornalista, eu volto para o magistério, que é a minha paixão também, a segunda paixão. E aí falei, vou fazer licenciatura em letras. Tanto é que eu fui expulsa da UNB, formada em jornalismo, já jornalista atuante, trabalhava no Jornal de Brasília. E era estudante de letras, e representava, e concorria ao diretório universitário como estudante de letras, e fui eleita para o cargo de diretora de cultura. E eu dei essa declaração porque também eu não vejo as pessoas como monstros. Eu acho que as pessoas têm defeitos sérios e têm uma ou outra. Ele era um capitão de mar e guerra ligado ao Serviço de Informação da Marinha. Agora, ele era também um físico nuclear formado pelo MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Não é como esse homem que hoje preside o país, que é um capitão do exército, uma topeira, um homem ignorante, boçal, que não sabe, que não raciocina, que é um homem contra a ciência, contra tudo. O outro era um homem de direita, de extrema direita, mas ele era um cientista. Tocador de obras. Tocador de obras, mas ele tinha
uma ligação com a ciência. Ele era reitor de uma universidade, não era essa topeira. Então, isso para ele é que eu apoiei o Azevedo, que eu defendi o Azevedo no dia que ele morreu. Bem, eu não posso trabalhar com o preto ou o branco. Eu não vejo o mundo assim, eu vejo nuances. Eu tento ver o mundo com mais complexidade, não é? Então, paguei esse preço, diz que eu não li na matéria, vou ler, claro, tenho respeito por ele, né? Ele não está no livro, a sorte é que ele tem um livro inteirinho dele, a versão dele está contada com muito mais riqueza de detalhes individuais do que nós. Ele não conta detalhadamente a história da medicina como nós contamos. O nosso livro é mais amplo que o dele, não é? O livro dele, do meu ponto de vista, ele se aborrece muito com essa minha crítica. Eu acho que ele tem um ponto um pouco de coisa de um martírio, muito do culto ao sofrimento. Eu não gosto disso. Sou uma pessoa muito solar, muito para cima, de ver o futuro, de acreditar no Brasil, que nós vamos dar a volta por cima. Eu também, ele foi preso, ficou muito tempo preso. Eu tive uma detenção, fui presa com a Rosângela Bittar dentro de um camburão, fomos jogados, eu era estudante de letras, mas era jornalista profissional. Quando me jogaram no camburão como estudante, estava lá a jornalista Rosângela Bittar, do Estadão, que cobria o MEC, uma grande jornalista, não é? Passamos o dia lá presos. No final do dia, o Carlos Chagas, um grande jornalista, chefe da sucursal, foi buscá-la. Ninguém foi me buscar, porque eu não fui presa. Eu trabalhava no Jornal de Brasília, não fui presa como estudante, como jornalista, fui presa como estudante, estava indo fazer piquete, você entendeu? Então, tem essas coisas. Já trabalhava, fazia um segundo curso, nunca passou 30 dias na prisão. Eu não meço as coisas assim, quem sofreu mais, quem sofreu menos. Eu vejo o mundo assim, sabe? Vamos lutar juntos, vamos nos unir e enfrentar os verdadeiros inimigos. Tá não é? ótimo, tá ótimo. Rosário, eu vou passar algumas fotos que eu tirei do livro para você fazer breves comentários. Por exemplo, essa foto aqui é do Carlos Miquiles, irmão do Miquiles, o cineasta. E, aparentemente, quem está dando a palestra ali é o João Antônio, o escritor. O escritor, não é, o autor de Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, que era, sim, um mito para os jornalistas, porque ele era um grande jornalista, vindo da revista Realidade, não é? E ele estava fazendo uma palestra do Departamento de Comunicação, essa com a mão no rosto sou eu, essa com a mão também, aqui do lado de óculos, é Sueli Navarro, que na época era companheira de Carlito Miquiles, não é? Ele é estudante de sociologia. Ele tem um capítulo maravilhoso no livro sobre 73. O que foi, tinha participado da Tribo, que era um jornal alternativo que tinha aqui, e ele vai fazer ele fala da geração que foi fazer viagens pela América Latina, aquela turma que viveu, que depois se folclorizou como a turma do Ponche Conga e tal. É uma história de vida muito bonita. E essas são as carteiras de estudantes dele, não é? Em 73, todo cabeludão, né? Ele é irmão do cineasta Aurélio Miquiles, que vai lançar um filme maravilhoso agora em setembro, chamado Segredos do Putumayo, sobre um indigenista e um embaixador irlandês que esteve na Amazônia brasileira e colombiana. História maravilhosa. Então, eu amo essas fotos, são muito lindas. Você sabe que o Miquiles era um dos frequentadores assíduos da sucursal do Jornal Movimento. E eu acho que ele foi um dos primeiros críticos literários à minha pessoa. Ele dizia que o meu texto era muito sarcástico. Aqui nós temos o Vladimir, lá em cima. Maria Tchely Vasconcelos, uma cineasta e pioneira de Brasília, que realizou filmes sobre Ernestina Guimarães, sobre o baiano que ajudou o Darcy Ribeiro a fundar o UNB. O Anísio. Anísio Teixeira, não é? Ela tem filmes sobre esses dois personagens importantíssimos na história da UNB. Fernando Duarte, o grande fotógrafo e co-diretor
autor com Vladimir Carvalho de um filme magnífico chamado Vestibular 70, que é sobre a angústia de se fazer um vestibular. 5.600 alunos disputando uma quantidade reduzida de vagas para entrar na UNB em dias muito frios, inclusive no subsolo do Minhocão, tremendo de frio. Você pensa que está na Europa. Muito lindo esse filme. Jorge Bodansky, aluno da UNB, das primeiríssimas turmas da época de Paulo Emílio Salles Gomes, Pompeu de Souza, não é? Ah, lá no início. No iniciozinho mesmo. Então, ele saiu da UNB com a demissão dos 200. Sei. Ele ficou sem rumo na vida, ele estudava arquitetura, apaixonado pela UNB e por fotografia, era fotógrafo, né? E Bodansky, sem rumo, para não perder o rumo, foi fazer uma viagem pelo Brasil, para o norte, nordeste, Rio São Francisco, com a máquina fotográfica. E se apaixonou eternamente pelo cinema e hoje é um dos grandes cineastas, diretor de Iracema, a Transamazônica, que ganhou matérias magníficas na imprensa alternativa de 75 em diante, quando ele foi interditado pela censura. Não é? Márcio Cury já faleceu, um baiano brasiliense, realizou um filme chamado Campus Santo, sobre o campus da UNB, a primeira ficção de longa-metragem ambientada no campus da UNB. Esse filme vai ser relançado, porque durante a pandemia ele foi profundamente prejudicado, então o filho dele, que é a cara dele, você confunde, xerox dele, vai relançar o filme e tudo agora, depois dessa animação aí do livro e tudo, não é? Legal. Darcy Biapina, professora da UNB e cineasta, autora de muitos longas-metragens, participa com muita frequência do Festival de Tiradentes, Mostra de Cinema de Tiradentes, e ela tem um longa-metragem maravilhoso, um média-metragem, chamado Conterrâneo Velho de Guerra. Que é sobre o Vladimir. Sobre Vladimir, né? Esse aqui é Jimmy Figueiredo, não é? Argemiro Ferreira Neto é o nome dele, neto de um político paraibano, me contou Vladimir, e ele é, junto com Vladimir Bodansky e Marcos Mendes, esse de óculos de quem nós falaremos em seguida, as 4 pessoas que mais filmaram a UNB, que tem mais filmes. E o Jimmy, vou contar falar só de um dos filmes dele. Ele filmou, foi a única pessoa a filmar aquela vinda do Henry Kissinger à UNB, aos 2 candangos. Ponha o Henry Kissinger aqui, eu vou te mostrar um negócio que é fantástico. O Jornal do Brasil. Lá no fim. Aqui. Olha que luxo. Estudantes citiam Kissinger na UNB. Eu tenho uma história, que talvez só eu saiba, que o Zé Humberto, que colaborou com um livro, foi o cara que durante umas 2 semanas enterrou ovos para apodrecê-los, para jogar em cima do leitão. Zé Humberto Almeida. Almeida. Que é quase o homônimo do Zé Beto. Isso. O Zé Beto é o do livro. O Zé Beto é o do livro. É do livro. O Zé Humberto trabalhou na liderança PT. Exatamente. Foi do debate ação. Isso. E ele enterrou ovos para jogar no Kissinger e no leitão. Isso aqui é a capa do Jornal do Brasil. E aí aconteceu uma coincidência muito interessante, que é o seguinte. Na semana seguinte, o Jornal Movimento, última edição. Na semana seguinte, fechou o Jornal Movimento. E eu fiz a matéria sobre esse episódio do Kissinger e do leitão. Então, nós botamos lá, ovos em leitão e Kissinger. Tem um desenho do Oi, que é um leitãozinho, falando assim, oink. Que maravilha. E eu disse que os dois, Kissinger e Leitão, saíram da UNB de Camburão depois de serem ovacionados. Que maravilha. E eu soube, então, nessa época, que o Zé Humberto foi quem providenciou os ovos. O Jimmy Figueiredo, não é, que é aquele cineasta que nós estávamos vendo, ele realizou a documentação da manifestação em Super 8. E aí ele pegou
Para aquela última. o material e agora revisitou esse material em Super 8, né, o Jimmy Figueiredo, e fez um filme um curta-metragem. Que E agora ele ótimo! está tão apaixonado porque a repercussão foi tão gigantesca lá no Cine Brasília. O filme foi tão aplaudido e ele virou assim a coqueluche da noite. Claro que o Vestibular 70 do Vladimir Carvalho e Fernando Duarte é uma obra de arte, é um dos grandes curtas-metragens da história brasileira. Mas o filme que acendeu assim a alma estudantil dos sexagenários e septuagenários foi o Foi a filme do do Jimmy. Jimmy. E ele está tão apaixonado pela receptividade e pelo assunto que ele está com a ideia de transformá-lo num longa-metragem. Então você deve ser um dos co-roteiristas dele e um dos que darão o depoimento, porque muitas histórias virão à tona. O próprio Marco Antônio Ribeiro, que é um dos colaboradores do livro, que mora em Milão, né, sociólogo e músico, ele também estava nas fotos que você vê, ele está na linha de frente lá, não é? Dizem que a Vera Graúna, que foi quem acertou o ovo na orelha do Leitão de Abreu. Tem mil histórias assim. Uma dessas histórias é que no bandejão apelidaram um prato lá de leitão com ovos. Não é? No filme do Jimmy estão o Zec Bezos, que era presidente do Zec, DCE Livre, sim. não é? O Luiz Carlos Mineiro, que também foi da linha de frente, o Gustavo Armagedon, Gustavo Dourado, que contou que compraram o estoque de ovos da cooperativa todinho, né? A turma que furou os pneus, porque os diplomatas saíram, porque o Azevedo promovia essas palestras pagava cachês altíssimos a grandes personalidades do pensamento de centro-direita e só convidava embaixadores e políticos de direita para assistir, não é? E os estudantes não entravam. E eu estava na UNB nessa altura, você imagina essa mulher, não, porque eu voltei em 81 e estava fazendo letras. Não joguei ovo em ninguém, porque também já era uma senhora, já era mãe, já tinha juízo e deixei a moçada jovem. Então, mas eu assisti toda a manifestação já como jornalista, não é? E tal. Esse é Marcos Mendes, também autor, foi aluno e professor do curso de comunicação da UNB, formado em Paris, foi aluno de Jean Rouch e tem vários filmes sobre Heinz Fertmann e um vidreiro que era um funcionário da universidade que fabricava vidro para o departamento de química, importantíssimo. E esse último é Lino Meirelles, não é, que é um jovem cineasta brasiliense que realizou um longa-metragem sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e que é um evento criado na universidade. Então, é um filme de 2 horas. Os 20 primeiros minutos é falando da relação do festival com a universidade, como ele nasceu lá dentro. Tá ótimo. Esse é nosso editor, não é? O Fakolsky. Não, esse é Haroldo Cerávulo. Cerávulo. Ah, sei. Da editora Alameda. Alameda Editorial. É nosso editor. Trabalhou, sim. fez um trabalho gigantesco em 3 meses, trabalho que tinha que fazer em Ele um é um ano. influencer, né? Ele é um guerreiro, é um lutador, edita livros importantíssimos. Este é Kim Ir-sen, o fotógrafo, autor da nossa capa, essa famosa e belíssima foto da UNB, da SBPC. Antes, Kim Ir-sen. Você sabe que em coreano é Kim Il-sung, que é o nome do fundador da República Popular da Coreia do Norte, em 1948, e que veio a falecer em 1994. Eu, pessoalmente, desconfio que o pai ou a mãe do Kim era um puta comunista. Deve ser. Boa lembrança. Ou, quem sabe, ele tem uma origem também. Ele é um homem de esquerda da melhor qualidade, né? Então, nós temos que investigar essa história maravilhosa. Você tem que entrevistá-lo, porque ele tem 1000 histórias para contar, apaixonado por a questão indígena, professor universitário hoje, né? Acho que mora em Goiânia. Mora em Goiânia e dá aula numa universidade lá e é uma dedicação total à fotografia e à questão indígena. Tem 1000 histórias para contar e você vai descobrir esse nome. Essa história é maravilhosa. Isso eu nunca tinha imaginado. E quem sabe ele tem uma origem também, né? E o pai quis homenagear também. Pode ser, não é? Fica naquela ainda. Isso.
Carlos Moura é um fotógrafo também, foi do Correio Brasiliense, e ele descobriu fotos de muitos de nós quando os arquivos das polícias foram transferidos para o Arquivo Nacional. Ele um dia foi fazer uma pauta, quando o Fernando Tolentino era diretor do Arquivo Público, acho que no governo Dilma, uma coisa assim, e ele foi lá fazer a reportagem, chegou lá, encontrou fotos de muitos de nós presos que a polícia tinha entregado lá, jogada. Falou, olha, essa aqui é a Rosário, essa aqui é fulana, essa aqui trabalhei com ela em tal lugar. E nos alertou para esse que nossas fotos estavam lá. Algumas delas estão no livro. Então, ele nos ajudou demais. E esse é André Duzec, não é, que também ajudou muito a conseguirmos algumas fotos que estão no livro, não é? E tem uma foto maravilhosa dele sendo preso numa manifestação em Taguatinga, se não me engano, ou em alguma reportagem que ele estava fazendo. O André é um dos principais fotógrafos, repórteres fotográficos, de política em Brasília. É uma pessoa... Esses três são três grandes fotógrafos, né? E nós quisemos, na figura dos três, homenagear todos os fotógrafos que colaboraram conosco, a maioria não, todos, generosamente, sem cobrar um centavo, porque esse livro foi feito muito na brodagem também. Bem, essa foto, ela é do meu coração, porque ela é para simbolizar o encontro da imprensa alternativa no Teatro de Arena. Esse é Marcelo Lopes, o gaúcho do Cojornal e do Lampião da Esquina. Ali, uma capa do Cojornal, não é isso? Caçados. Os Caçados, Alencar Furtado lá. Aqui a revista Versus e o seu Marcão, Marcos Ferman. Teodomiro Braga, que era o representante do movimento no nosso encontro, o jornal Opinião e Fernando Gasparian, Luiz Carlos Machado, que organizou o encontro, não é? Como representante estudantil do UNB, o jornal Pasquim, e com o Figueiredo ali, aparentemente. Aurelildo Figueiredo, Eleições à Vista, e Ziraldo. Novinho, Ziraldo. Né? E por que não tem a capa do jornal Movimento aqui, que se ele foi o jornal que mais nos influenciou? É porque, como eu expliquei, nós queríamos colocar a capa do Movimento com o Mao Tse Tung. Né? E aí nós já tínhamos usado ela na colagem do Hélio Lopes dos Santos. Sei. Então a gente achou que não precisava duplicar. E demos um espaço enorme para a famosíssima capa, que para nós é a mais bela de todas. Que ótimo. Essa história eu tenho que contar. Vocês sabem, essa é a Arlete Sampaio, né, deputada, foi da linha de frente do movimento estudantil da minha geração, não é? E ela participando de uma assembleia. E essa foto foi encontrada nos arquivos aí da polícia, né? E é uma foto que é a cara dela, é a imagem que nós temos dela. E ela está aí no livro, quando o Paulinho da Arquitetura, Paulo Veiga, que era um estudante também da linha de frente do movimento estudantil, morreu recentemente, poucos meses. Trabalhei com ele, depois eu conto. Você conte uma história dele, porque é um arquiteto que fez um trabalho social da maior importância. Quando ele morreu, ela falou, Rosário, eu estou muito ocupada, eu trabalho demais, eu não tenho tempo de participar do livro, eu ajudo em tudo que vocês precisarem, mas não vou escrever porque eu estou sem tempo. Quando o Paulinho morreu, eles foram à missa, foram ao enterro, ao velório dele e tudo, e os amigos encontraram e falaram, não, vamos ajudar esse livro em memória dele, em honra a Paulinho Veiga, o Paulinho da Arquitetura. E aí ela falou, de agora em diante, Maite, não é? E eu e o grupo todo que cercava Paulinho, Maria Laura e tal, nós vamos ajudar. O Paulinho foi marido da Maria Laura. Foi marido da Maria Laura. E aí ela entrou de cabeça no livro e nos ajudou, mas não ajudou só a escrever texto, não. Ela fez todas as pontes possíveis e imagináveis para viabilizar tudo que nós pedíssemos à reitora da UNB, Márcia Abraão, nossa anfitriã, uma figura maravilhosa, né? O Paulinho Veiga foi o seguinte... Você sabe que nós organizamos uma cooperativa habitacional dos jornalistas, sucessora daquela antiga cooperativa que havia construído no Guará e em Sobradinho. E nós construímos em Águas Claras 1.100 apartamentos, 17 prédios, em 4 condomínios, chamado Imprensa 1, Imprensa 2, Imprensa 3, Imprensa 4. E, num determinado momento,
nós convidamos o Paulo Veiga para ser diretor da Coage. A Coage tinha 3 diretores. O presidente era o Da Rochella, veio o Paulo Veiga como diretor financeiro e eu como diretor administrativo. Depois o Romário Schettino também entrou nessa composição da diretoria, mas o Paulo ficou durante muito tempo. E nós o convidamos principalmente para fazer a fiscalização das obras, porque a gente só pagava a obra construída durante o mês, tinha que atestar que realmente tinha sido construída. Então ele ficou conosco durante vários anos e depois, infelizmente, ele teve um problema de ELA, que é aquela síndrome que paralisa os músculos, a musculatura do organismo, etc. E aí a pessoa fica consciente, mas não consegue se expressar, né? A não ser... Então foi uma tristeza tremenda, mas o Paulinho foi uma figura muito legal. Pois é. E aí, Arlete, nós só terminar a história da Arlete aqui, porque é maravilhosa. Então, nós queríamos, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva esteve na SBPC e na ADUMB, né? A ADUMB o convidou e ele compareceu à ADUMB. E nós queríamos que ele recebesse um exemplar do livro, porque tem essa imagem dele, e é um livro sobre um movimento social, né? O movimento dos estudantes. E aí... Agora, com as questões gravíssimas de segurança, não é? Com esse país de milicianos, nós falamos, não vai ser possível. Mas falamos, Arlete, tente, por favor, conseguir que alguém que esteja escalado já para estar com a ADUMB, entregue o nosso livro para ele e pede a Roberto Stucker para fazer um registro, o candidato a presidente, com o nosso livro na mão. Nós vamos ficar muito felizes. Aí houve as tentativas e tudo, e o presidente aceitou. O nosso candidato a presidente aceitou recebê-la. E ela entregou o livro para ele. E ele, que a conhece profundamente, porque ela foi vice-ministra de um dos ministérios dele, despachava muito com ele tem um carinho muito grande por ela. E na hora... Os poucos segundos que ela teve com ele, porque ele tinha uma pauta exaustiva, ele perguntou para ela, e Arlete, você está no livro? Ela falou, estou, Lula. E ele falou, então me mostre. E ela mostrou essa foto para ele. Que então ótimo. tem uma foto, são 2 fotos que o Stucker fez. Ele recebendo o livro e ele olhando a foto dela, essa foto, e sorrindo. Nós ficamos muito felizes. Esse é um outro caso de muita emoção para nós, porque é Jorge Gostiquem, um jovem estudante de geologia da UNB, que foi participar de um congresso de geologia em São Paulo e, na volta, ele já estava aqui na região geoeconômica do Distrito Federal, sofreu um acidente de carro gravíssimo, o carro em que ele estava, e chegou já quase à morte ao hospital do Gama, parece, foi socorrido lá, depois transferiram ele aqui para o Agarram, mas ele faleceu com 24 anos, a idade do Castro Alves. E esse rapaz era um militante estudantil maravilhoso de origem japonesa, não é? E a documentação, os japoneses são muito discretos, né? E nós não tínhamos mais notícia dele, a família dele era do Mato Grosso, buscou os restos mortais dele aqui no Campo da Esperança e desapareceu, não tinha uma imagem dele. Ele hoje dá nome ao CAGEL, Centro Acadêmico da Geologia Jorge Gostiquem, e não tinham uma foto dele para pôr no livro. José Humberto Almeida, o dos ovos apodrecidos, moveu montanhas, rodou o Brasil, foi até cemitério procurar, até se achava na lápide antiga, como os restos mortais foram transferidos, às vezes tinha uma caixinha guardada, achou uma tia dele na Paraíba que tinha esse retratinho dele. Então essa foto vai ser ampliada num pôster que nós vamos doar para o Centro Acadêmico da Geologia. Essa foto para nós é o símbolo dos grandes esforços que nós fizemos para homenagear nossos amigos e colegas. Bonito, que bonito. Esse é o conselho editorial, não é? Nessa primeira foto, Vladimir Carvalho dando uma aula de jornalismo cinematográfico. Somos 3 alunos, a Zelma, Antônio Dias, Antônio Dias e Maria do Rosário Caetano, que sou eu. Essa também com o microfone sou eu, agora já sexagenária. Antônio Nigro Falkowski, arquiteto.
remador de Ben-Hur, Tereza Cruvinel, jornalista, foi diretora da EBC, não é um dos quadros mais importantes do jornalismo feminino brasileiro, da qual nós nos orgulhamos muito, não é? Remadora de Ben-Hur, Davi Emerick, também jornalista, assessor parlamentar, um guerreiro, uma pessoa muito querida e cordata, tem características que eu não tenho. É um embaixador, um diplomata, sabe acalmar os ânimos. José Humberto Almeida, não é? Esse, o dos ovos também, e o que conseguiu a foto do Gushiken. O Peninha. Walter Peninha, foi administrador regional do Plano Piloto, médico, o candidato a presidente da oficina, que foi expulso, né, em 75. Esse aqui é Flávio Botelho, desse, como eu já falei muito, só vou contar que é o filho da mãe Gorkiana Brechtiana, não é? É da mãe Coragem, que chegou lá e enfrentou a polícia. Genial. Esse é Carlos Megali, também médico, uma figura maravilhosa, um trabalhador incansável, foi da unidade e foi de debate ação também. E esse é o William Devote, também médico, um guerreiro também. Esse é uma enciclopédia ambulante do movimento estudantil. Ele não gosta de aparecer, não veio para... Sendo conselheiro eleitoral, não veio. O Peninha não compareceu aos nossos festejos porque teve um problema de saúde. A Nora teve Covid e ele ficou com medo, né, e por responsabilidade social, achou que não devia comparecer aos ambientes públicos. Mas nós ficamos chorando porque ele foi um guerreiro desse livro, né? Então, o Devote não gosta de aparecer, gosta de ficar nos bastidores. É um médico, mora em Belo Horizonte. Tudo que você quiser do movimento estudantil, pesquisa com o Devote, que ele sabe. Que ele sabe. E esse último é Marco Antônio Ribeiro, que mora em Milão. Ele é sociólogo e músico e será o primeiro ouvinte do seu programa, porque ele acompanha tudo que nós fazemos lá de Milão. Que ótimo! Aqui nós temos de novo Arlete, Érica Cocai. Chico Floresta. Érica Cocai, deputada. Deputada federal, guerreira do nosso período, fazia psicologia, não é? Hoje é uma combatente das causas identitárias e sociais, é uma batalhadora. Chico Floresta foi também do secretariado do Cristóvão, não é? Hoje está na Bahia, foi um dos líderes mais importantes de debate ação, esteve aí conosco com muita alegria, agora regressou à Bahia natal, mas fica entre Salvador e Brasília. Esse é João Maia, nós já falamos dele, deputado federal pelo PP há muitas legislaturas, não é? Foi também, na nossa época, foi expulso da universidade. É um quadro porque nós temos um grande respeito, porque a gente tem que saber também conviver com quem pensa diferente da gente, com quem toma outros rumos. Quinalha, que eu já falei demais também, chegou a presidente da Câmara, não é? Do governo Lula, não é isso? Isso. Presidente da Câmara dos Deputados, né? Este aqui, Paulão da Geologia, já falei também, chegou a ministro de Estado, não é? Paulo Bernardo. O nosso querido Cafu. Você sabe que eu sou contraparente do Cafu, né? Você é de Anápolis? Eu sou de Anápolis. E o Cafu é sobrinho de uma mulher chamada Helena, que é minha tia, casada com o meu tio, irmão da minha mãe. Então, uma vez eu descobri, eu falei, nós somos primos, Cafu. E ele foi um dos professores de cursinho mais famosos de Brasília, era um estudante muito talentoso da UNB, e os cursinhos o amavam porque ele tinha um dom de oratória e de mobilização do alunado. Então, quando ele foi ao UNB no nosso lançamento, na SBPC, o que apareceu de aluno dele para abraçá-lo, fez cursinho com ele. Professor, entrei aqui na UNB por causa das suas aulas. Ele é amado pelos alunos. Ele sumiu, né? Pois é, voltou para Anápolis. Ele foi deputado distrital, por isso que ele está aí, fez né? E hoje abandonou a política partidária e não está mais competindo, mas continua atuante, não é? E vivendo em Anápolis, veio ao nosso encontro. E o outro, Augusto Carvalho, foi deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, não é? Foi um líder estudantil no UNB. O Augusto tem uma história extremamente importante, porque ele foi o primeiro presidente do Sindicato dos Bancários retomado da direita, provavelmente em
76, 77, eu não me lembro mais, mas ele tem foi uma composição de frente, inclusive um grande amigo meu, Adelite Moreira dos Santos, que era do PCdoB lá em Anápolis, foi um dos responsáveis por essa eleição do Augusto Carvalho. É. E ele continua, né? Ele, depois de algumas gestões como parlamentar, ele foi deputado constituinte, ele continua ligado ao movimento sindical, né? Ao movimento bancário. Sim. E eu li uma entrevista recente dele no Correio Brasiliense dizendo que queriam que ele fosse candidato a deputado, mas que ele preferia continuar no movimento sindical. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Esse é Hélio Lopes dos Santos, foi meu primeiro companheiro, meu marido, pai dos meus filhos, né? E ele que vendeu 50 exemplares do movimento, né? Com Mao Tse Tung. Fala Mao Tse Tung do seu jeito certo. Mao Zedong. Mao Zedong, mas eu ainda sou a moda antiga, eu ainda falo Mao Tse Tung, né? Até hoje. E ali, então, a nossa capa maravilhosa, que eu disse que nós não colocamos o movimento na colagem, porque ela sairia aí em honra à memória dele, porque ele já faleceu aos 60 anos. No dia da eleição da Dilma, nós fomos enterrá-lo no Campo da Esperança, não é? Aqui embaixo ele está numa entrevista fotografando, ele tinha feito fotos amadoras para mim, com Tomás Gutierrez Aleia, o maior nome da história do cinema cubano, não é? O diretor de Memórias do Subdesenvolvimento e de A Última Ceia, não é? Titã, né? E essa última foto, quando nós éramos casados, eu estou ali com porta-bebê, e esse é Silvio Tendler, o grande cineasta Silvio Tendler. Então, Elinho e eu de cabelo curto, nunca tinha me visto assim de cabelo curto, até eu estranhei. Olha só. Ó! Eu amo essa foto, porque é o que eu acho que falta um pouquinho no livro. É o espírito da época. As festas, as pessoas, as roupas, esses dois. Desse grupo, eu conheço muito o João Fanucchi, que é esse de óculos redondões, ao lado da Maite. Os dois são médicos, né? A Maite é Maria Tereza, uma militante da medicina maravilhosa, até hoje aqui uma guerreira aqui de Brasília, hoje aposentada da medicina como médica, ela tem se dedicado à fotografia, fotografou todos os nossos lançamentos, os nossos encontros, e ela e o João Fanucchi eram militantes estudantis, representantes estudantis da medicina, e isso aí é um congresso que eles foram, diz que fazia um frio imenso, e eles faziam as rodas para beber alguma coisa quente, um quentão, um negócio, para aguentar o frio, né? Mas na hora de fazer a foto, estão todos lindos e garbosos, né? Então, essa foto, eu acho ela muito linda. Ela não está no livro, mas ela está em nossas rodas. Essa é uma das fotos que mais circulam entre nós. Icônicas. Icônicas. E ele foi prefeito de uma cidade do interior de Minas. Essa nós já falamos. Já falamos, né? O Vladimir. É a aula de jornalismo cinematográfico. Certo. Assim, aqui eu tenho uma sequência rápida das marchas e da repressão policial. Quando vocês falam, aqui tem uma marcha no Minhocão, não é? Isso, no ICC, o famoso Minhocão, Instituto Central de Ciências, que para mim é a obra-prima do Niemeyer, né? Sim, sim. Isso aí são os policiais reprimindo os estudantes, né? Lá na entrada sul ou na norte. Perfeito. Né? Uhum. Ops, passou. Essa aí, uma passeata maravilhosa, saindo para percorrer o campus, né? Perfeito. Pelas liberdades democráticas. Isso aí, estudantes. Essa foto aí, eu acho que ela está errada. Nós estamos divulgando essa foto, mas eu creio que ela seja um pouquinho da geração 68, não está aparecendo? Pelas vestimentas e tudo. Pode ser, pode ser também, mas pode não ser, né? A gente se confunde um pouco. Aquele homem lá tem uma pinta meio de Fleury também, assim, né? Um casaco parecido, não é, claro, não é ele, eu não estou dizendo que seja, sim. Mas essa foto aí... essa foto eu acho boa.
Que ela mostra um ângulo do Minhocão muito legal, É né? lindo aquelas arcadas lá do Minhocão, né? Você chama de Niemárico. É, estilo Niemeyer, que eu sou apaixonado. Não sou eu, aprendi com, você adivinha com quem? Darcy Ribeiro. Ele dizia, os gregos criaram o jônico e o helênico. Oscar Niemeyer criou as colunas Máricas. niemáricas. Este homem é um gênio. Esse é do famoso filme de Vladimir Carvalho, não é o Barra 68, Sem Então é da Perder a geração. Ternura, que eles foram levados todos para essa quadra de basquete, não é, e tal. Então é da geração É, anterior. mas está no livro, está porque no capítulo da filmografia nós pegamos os 60 anos da UNB com audiovisual. Perfeito. Então o filme do Vladimir entrou. Perfeito, Tá lá. perfeito. Bom, aí já tem já vimos o Lula com a sua centralidade pós-movimento estudantil. É. Já vimos também aqui essa façanha dos estudantes sitiando Kissinger na UNB. E aqui o Jornal Movimento, a última edição, com uma matéria sobre essa façanha, com o leitão com ovos. Que maravilha. A do Mao Tse Tung é a mais bonita e essa é a mais criativa. Irreverente, não é? A gente estava... Sarcástica, para usar o termo do Miquiles. Do Miquiles para você. Terminou? Então, Maria do Rosário, eu acho que o nosso papo foi muito interessante. Eu acho essa iniciativa sua extremamente valiosa, né? A história. Eu costumo dizer que os jornalistas fazem história no dia a dia. É claro que depois você vai filtrar. Claro. Mas, então, pegar os depoimentos dos personagens, das pessoas que fizeram, é muito importante. É muito importante. E aí acaba sendo uma matéria-prima para outros trabalhos, não é? Outros trabalhos que, evidentemente, vão aprofundar, descortinar esse panorama que a gente viveu. Eu acho muito importante. Eu estava lembrando que em 77 a gente publicou esse primeiro manifesto, a Carta aos Brasileiros, lá do professor Goffredo, e 45 anos depois a gente está sendo obrigado a fazer este novo. Pois é. O Brasil, infelizmente, parece as mariposas do Adoniran Barbosa, no freio, que ficam voando em volta da lâmpada para se esquentar, não é isso? É isso. Infelizmente, quer dizer, de um capitão de mar e guerra para esse capitão aí expulso do exército e fazendo esses horrores. E o próprio Renato Giannini, as pessoas têm lembrado isso, né? Que nós estamos vivendo um momento em que, o Arlindo Quinalha também lembrou isso, estamos tendo que fazer um manifesto igualzinho ao do Goffredo Telles, não é? Para dizer que o país está ameaçado de virar uma ditadura em todos os sentidos. Então, felizmente, as pesquisas mostram que estamos bem no filme, né? No nosso lançamento no Beirute, nós comemoramos duas coisas. Além da Datafolha, a foto com... Então, nós dizíamos para a Arlete, brincando, Arlete, as melhores notícias do dia hoje são a pesquisa do Datafolha e a sua foto com o Lula e o nosso livro. Então, a nossa festa no Beirute ontem era para esses dois personagens. Como é que foi o lançamento no Cine Brasília, com o debate? Olha, foi assim... Além do que você já falou... o da UNB foi mais um debate sobre o livro, né, como é que ele se constituiu, como é que foram as colaborações e tal. O do Cine Brasília foi sobre a UNB no audiovisual. Então, compareceram aqueles cineastas, quase todos que você viu ali naquela imagem, né, que nós vimos e falamos da trajetória deles, e
por fim, a gente fez o do debate do Beirute, que aí foi uma festa, né, comemorativa, que foi até meia-noite. Assim, nós começamos às 6 da tarde e fomos até meia-noite, né? Vendemos, a nossa edição está praticamente esgotada, vai ter que ter uma reimpressão. Ainda há um restinho de livros na livraria do Chiquinho, na UNB, e um restinho no online da editora, mas não tem mais livro. Vendemos tudo. Nós já tínhamos vendido 870 pré-vendas, né? E aí Brasília comprou praticamente o que tinha, não é? E aí estamos com pequenos... Então, o livro caiu no gosto da cidade. Nós estamos muito felizes, porque a UNB merece. Claro. Né? Eu, infelizmente, não pude comparecer, porque nessas datas eu estava fazendo uma cirurgia de uma hérnia abdominável, que é a mistura de abdômen com abominável. Mas eu achei muito legal que você tenha aceito participar do nosso podcast aqui na República Popular das Letras. É um podcast recente e eu espero que ele cresça e também no gosto do povo, né? E eu achei muito legal a conversa com você, Maria do Rosário. Eu Muito legal. também estou felicíssima, um papo, eu aprendi muito com você, não é? Porque foi uma conversa, nós dois amamos a imprensa alternativa, além do movimento, eu lembro de você por causa do jornal Porantim também, que foi muito importante. Eu sempre digo que eu recebi de você uma lição, que nome de tribos, de nações indígenas se escreve no singular e com letra maiúscula. Então, é a convenção dos antropólogos. E eu falo, quem me deu essa lição foi o mestre Antônio Carlos Queiroz. Eu devo essa lição a ele. Nunca mais escrevi os Guaranis. Não, eu escrevi os Guarani, e com letra maiúscula. Os Yanomami. Os Yanomami, com Y maiúsculo e no singular. Isso é uma convenção dos antropólogos, porque se você for nacionalizar cada nome, vira uma confusão, né? Então, assim como tem os nomes científicos das espécies, você mantém o nome no singular e com letra maiúscula. Que legal que você lembrou disso. Nunca me esqueci. Que ótimo. Muito obrigado. Gente, estamos terminando então mais um podcast da República Popular das Letras. Por favor, não esqueçam de clicar no sininho e se inscrever no canal para receber as novidades dos próximos episódios. Muito obrigado pela audiência.